Como ser curado milagrosamente. Eu sou o pastor Fábio e estou aqui ensinando como você pode ser curado milagrosamente. Estou falando aqui de 3 passos. Esse é o segundo passo, como você pode ser curado milagrosamente. Já falei no primeiro passo, que é crer na palavra de Deus. O segundo passo é buscar uma revelação de Deus. Antes da cura, o Senhor ele tem uma instrução. Antes da cura, o Senhor tem uma revelação a cada um de nós para sermos curados. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, na palavra de Deus, como homens de Deus receberam instruções de homens de Deus e foram realmente curados através da instrução. Então, lembre-se, antes da cura, o Senhor tem uma instrução para você, o Senhor tem uma revelação. Então, vamos entender aqui em Isaías, o profeta Isaías 38, versículo 21, nós vemos aqui o Isaías dando uma instrução ao rei Ezequias. Ele diz assim: ora, Isaías dissera, toma-se uma pasta de figos e ponha-se como emplastos sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Louvado seja o nome de Jesus. Está aqui, o profeta Isaías dando uma instrução ao rei Ezequias, que estava doente, com úlcera, e deu a ele: toma uma pasta de figos, e ponha como emplasto sobre ali a úlcera, e você vai ficar curado. E assim o rei Ezequias fez e foi curado. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja que antes da cura, o Senhor tem uma revelação, o Senhor tem aqui uma instrução. Vamos ver aqui também o exemplo de Jó, Jó 42, versículo 10. A Bíblia diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu o dobro de tudo o que Jó possuía. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui, a instrução que foi dada a Jó é que ele realmente orasse pelos seus amigos, que ele perdoasse seus amigos, para que assim o Senhor pudesse dar tudo em dobro o que ele possuía. Nós temos aqui também os 10 leprosos, de Lucas capítulo 17, versículo 14, onde o Senhor dá uma instrução a eles. Ao vê-las, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram e ficaram purificados. Olha aí. Então, antes deles ficarem purificados, eles receberam o quê? Uma instrução do Senhor Jesus Cristo. Eles receberam uma instrução e assim foram purificados. Temos aqui também no João 9, capítulo 9, de 6 a 7, é dito também assim a respeito do cego. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo e saliva, aplicou-os aos olhos do cego e, dizendo-lhe: vá, lavar-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e lavou-se e voltou vendo. Aí mais uma instrução. Antes de o cego ser curado, passar a ver novamente, ele recebeu uma instrução do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a instrução? Jesus Cristo disse a ele: vá, lavar-te no tanque de Siloé. E assim ele foi ali curado. Então, antes da sua cura, tem uma instrução, tem uma revelação. Então, se você quer ser curado milagrosamente, busque uma revelação, busque uma instrução, um direcionamento de Deus, em nome de Jesus. Então, nós temos aqui também Timóteo, capítulo 5, versículo 23, onde Paulo instrui o seu servo Timóteo, dizendo assim: não continue a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando aqui uma instrução ao seu filho Timóteo na fé, para que ele continuasse a beber água e usasse um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Então aqui vemos aqui a instrução. Antes da cura, nós temos aqui uma instrução, porque Deus ele tem as suas formas de curar, Deus não cura na nossa forma. Às vezes nós queremos que Deus venha nos curar de uma forma e Deus quer curar de outra forma. Por isso temos que buscar a revelação e a instrução de Deus. Eu me lembro de um caso do profeta Eliseu, a vida ali do Naamã. Naamã era leproso, você conhece a história, e ele foi buscar a cura lá na casa do profeta. E aí diz que ele pensava, antes de chegar ao profeta, ele pensava: quando eu chegar lá, o profeta vai invocar o nome dele, o nome do Deus dele lá, vai colocar as mãos sobre mim e eu vou ser curado. Assim ele pensava
Assim ele pensava que assim ia ser, mas quando ele chega lá foi totalmente diferente. A instrução que o profeta deu para ele foi que ele descesse, né, as águas caudulentas daquele rio, e ele não ficou muito chateado, não queria seguir aquela instrução do profeta, que era descer as águas 7 vezes, tomar banho 7 vezes, ele não queria seguir. Então veja, se esse homem não seguisse a instrução do profeta, ele não ia ser curado. Mas por causa dos seus servos que instruíram ele, não, meu senhor, se o seu mestre, se o profeta tivesse pedido aqui uma coisa difícil, o senhor ia fazer, mas como é uma coisa fácil, por que o senhor não faz? Então ele desceu, mergulhou 7 vezes na instrução e foi ali curado. Então às vezes, talvez você esteja enfermo, talvez o Senhor esteja falando com você, talvez a instrução que o Senhor está te dando hoje, talvez é que você precisa perdoar. Talvez através do perdão você venha alcançar a cura. Talvez você esteja doente por consequência de uma mágoa, de um ressentimento, e o Senhor tem falado com você. A instrução é que você venha perdoar. Eu me lembro aqui de um caso, rapidinho, de uma mulher que eu estava ministrando libertação, e o problema dela era muito sério, e era realmente falta de perdão. Aí manifestou um espírito nela lá, e eu ordenava que o espírito saísse, e o espírito não saiu. Eu perguntei ao espírito por que ele não queria sair. Ele disse que ela tem guarda-mágoa, ela tem falta de perdão no coração. Depois eu conversei com a irmã em particular, ela confessou realmente que ela tinha uma mágoa do seu esposo. Então não foi possível ali ministrar a libertação, não foi preciso ser liberta por causa dessa mágoa. Então a instrução que eu dei a ela foi que ela perdoasse, que ela liberasse ali o seu esposo, perdoando. Mas mesmo assim ela não seguiu a instrução, não foi curada. Então às vezes Deus está falando com você, te dando uma instrução, né, para que você venha aumentar mais a fé, para que você venha mais ler a palavra, para que venha aumentar a fé. Talvez a instrução que o Senhor está te dando para que você venha ser curado, talvez que você venha fazer exercícios, né, talvez você venha se alimentar melhor, né, para que você venha ser curado, talvez é para que você venha fazer uma dieta, né, também, às vezes para você congregar também, às vezes Deus dá as suas instruções, né, para a gente ser curado. A questão é que nós não queremos seguir as instruções do Senhor, por isso que muitas vezes não somos curados. Mas eu estou te ensinando aqui a palavra de Deus, como você ser curado milagrosamente, primeiro crendo na palavra de Deus, segundo buscando uma revelação, buscando uma instrução de Deus, e Deus tem instrução para você, para que você venha ser curado milagrosamente. Então busque a instrução do Senhor, siga a instrução do Senhor, e você vai ser realmente abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo do nosso terceiro passo para que venhamos ser curados milagrosamente. Deus te abençoe.